quer dizer depois da morte, e Kedoshim, povo santo. Okay? E a porção ela começa dizendo assim, vou ler o início dela para a gente poder falar um pouco sobre essa porção e o que nós temos aqui para ser ministrado na nossa vida nessa noite. Lá no capítulo 16 de Levítico, Vaikra, a partir do versículo 1, começa a porção dizendo: Adonai falou a Moshe depois da morte dos filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale a seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. A primeira coisa que a gente começa a pensar aqui ao ler essa porção é o porquê que o Senhor mais uma vez traz à memória a morte dos filhos de Aharon. Essa história já tinha sido relatada antes, lembra? Lá na porção Shemini, oitavo, naquele dia da consagração do tabernáculo, nós vimos que durante 7 dias eles montavam, desmontavam o tabernáculo em consagração, mas quando chegou no 8º dia, eles erguem de forma definitiva o tabernáculo e a consagração. Mas aí os filhos de Aharon, Nadab e Abiú, oferecem um fogo estranho, não é isso? Realizam algo que o Eterno não pediu a eles. E porque realizam algo que o Eterno não pediu a eles, eles são então fulminados, queimados por dentro. E depois nós temos como que uma brecha entre Shemini e essa porção Ahareimot. E aí vem o Senhor mais uma vez e parece que Ele vai trazer a lembrança daquele momento, porque vai dizer que Adonai falou com Moshe depois da morte dos filhos de Aharon, quando eles tentaram apresentar um sacrifício à presença de Adonai e morreram. Por que a porção vai trazer mais uma vez a lembrança nesse momento? Uma porção que vai falar de uma data maravilhosa e com uma simbologia muito especial, porque esse texto vai tratar de um dia, de uma celebração chamada Yom Kippur, aquele momento que uma vez no ano o sumo sacerdote podia adentrar no lugar mais santo, mais sagrado, chegar diante da presença do Eterno, e todo o povo estava ali em Jerusalém, aguardando o ato do sacrifício sendo aceito, a expiação dos pecados. Então para todos era um momento brilhante, maravilhoso, que eles viviam naquele grande dia. Eu fico imaginando como que eles esperavam ardentemente por aquele dia, por aquele acontecimento, aonde toda a expiação vinha ao seu povo, um dia diferenciado. Mas por que exatamente nesse momento o Senhor vai trazer a lembrança, a morte dos filhos de Aharon, Nadab e Abiú? Porque Ele vem através desse momento nos ensinar algo muito importante e que nós precisamos aprender. Eu preciso trazer à memória, sempre que eu entro para prestar um serviço ao Senhor, realizar algo ao Senhor, o que nós chamamos de avodar, servir ao Senhor. E lembra que servir ao Senhor não é apenas trazer um copo de água, ou tocar um teclado, ou orar por alguém. Não é só isso. Estar aqui é uma avodá. Estar vivendo o Shabat nesse momento que nós estamos aqui é uma avodá. Você já parou para pensar que desde o momento que você sai da sua casa, que você se arruma, fala, estou me arrumando para ir ao Shabat.
disposição para cumprir uma instrução do Senhor. Isso é avodah. Sempre que nós nos movimentamos, praticamos ações para cumprir algo que o Eterno pede de nós, isso é uma avodah. Isso é um se sujeitar à palavra, se sujeitar à voz do Eterno, permitir ser conduzido, liderado, governado pela palavra do Eterno. Eu lembro que uma das experiências que chamou muito a minha atenção quando eu fui a Israel é que quando eu olhava aqueles jovens vestidos, com aqueles ternos impecáveis, dependendo da linha, alguns usam aquela meia fina em cima da calça, mas você olha a meia certinha, você olha a camisinha branca toda passadinha, direitinho, o seu chapéu. Eu olhava aqui e falava, gente, eu fico imaginando o guarda-roupa deles, um monte de terninho preto, um monte de camisinha branca, mas eles saem impecáveis. Quando eles estão praticando esse ato, por mais que isso não seja uma realidade cultural nossa, mas você vê todo o cuidado, todo o zelo em poder estar cumprindo algo que, ainda que dentro de uma tradição, mas algo que eles entendem que o Senhor pede deles, espera deles, e eles fazem da melhor forma possível, porque eles estão servindo ao Senhor. E o que esse texto vem me ensinar é exatamente que não se serve ao Senhor de qualquer forma. Não é do meu jeito que eu sirvo ao Senhor, não é conforme a maneira que eu quero que eu sirvo ao Senhor. E nesse momento em que o Senhor vai falar de entrar em sua intimidade diante da presença dele, ele está ensinando, olha, cuidado, não entre de qualquer forma. E ele faz isso lembrando Nadab e Abiú, os filhos de Aarão, que foram chegar diante do Eterno apresentando um serviço de uma forma, realizando algo que não foi pedido pelo Senhor, e por isso eles foram consumidos. Às vezes você pensa assim, mas quem é que está sendo consumido hoje? Tem muita gente viva, caminhando no meio de nós, mas que está consumido por dentro, mas que sua vida de intimidade com o Eterno está totalmente consumida, porque não estão prestando a reverência que o Eterno pede de cada um de nós, realizando aquilo que Ele pede de nós, mas fazendo do nosso jeito, ou de qualquer jeito. Por isso que essa porção vai falar exatamente disso. Ele vai falar, olha, não é de qualquer forma, não é a qualquer tempo, não é a qualquer momento. Existe algo especial que o Eterno estabelece, e que é Ele que trata, é Ele que diz, olha, esse tempo é especial. A gente precisa entender isso. Parece que a igreja perdeu essa realidade, se desconectou dessa realidade. Por isso que a gente vê o caminho que a igreja, cada tempo que passa, está se perdendo mais, porque está se desconectando de uma realidade que o Eterno pede, e começa a construir o seu próprio caminho, as suas próprias formas, os seus próprios objetivos, os seus próprios desejos. O próprio Shabat é um tempo que o Eterno disse, esse tempo, esse dia, eu o separei como santo. Trate-o de forma diferente dos demais. É uma criação do Eterno. Por que o homem está mudando essa realidade? Quem entrará? Como entrar? Como entrar na presença do Senhor? Como chegar diante desse lugar santíssimo, aonde a glória dele repousa? E ele diz, não é qualquer tempo, não é de qualquer forma que se entra. Ele estabelece aqui o
que se deve fazer através de todo um ritual que tem um peso de simbologia. Você vê o sacrifício presente, você vê que ele pode entrar, mas ele tem que estar levando o sacrifício. Alguém tem que morrer, e nós sabemos que Yeshua fez isso por nós. Sim, ele fez isso. A obra sacrificial está presente, repousa sobre a nossa vida se nós estamos em Yeshua, o Mashiach. Então nós temos a obra sacrificial, mas não bastava, deveria haver o arrependimento genuíno sobre o povo. Se não houvesse o arrependimento genuíno, o sacerdote, o sumo sacerdote iria morrer. Tem que carregar também o arrependimento. Alguém que decide mudar de rumo. Não, eu não vou fazer aquilo que é contrário à palavra do Eterno. Eu vou seguir a palavra, eu vou andar conforme a palavra. Isso é techuvá, isso é arrependimento. Nós temos vários exemplos na palavra sobre pessoas que tentaram construir uma forma, realizaram um serviço segundo o seu próprio coração e sofreram consequências terríveis por causa disso. Essa semana, não sei qual foi a conversa, eu estava lembrando do próprio rei Saul. Ele está num momento ali de guerra, e ele não teve, eu acho que não foi nem falta de paciência, mas ele, por causa da sua posição, a posição que ele tinha naquele momento, eu sou o rei, ele achou que ele podia realizar algo que não competia a ele, que competia na verdade ao profeta fazer, que era oferecer um sacrifício, buscar no Senhor, entender no Senhor, através daquele momento de comunhão, entender, Senhor, é tempo de descer a batalha, ou de não descer a batalha, buscar a direção do Senhor. Mas ele se achou tão poderoso, ele se achou tão superior a tudo e a todos, que ele olha e fala: não preciso do profeta, eu vou resolver eu mesmo, eu sou rei. E ele realiza algo de acordo com a forma dele. Tragédia. Em outro momento nós vemos que a arca, ela foi levada, e quando vão trazer a arca de volta, o que eles fazem? Eles planejam uma forma de conduzir a arca de volta, de carregar a arca, de uma forma que não era a forma que foi estabelecida pelo Senhor. Havia uma forma, havia um jeito de se carregar, pessoas certas que deveriam carregar aquela arca, era a palavra do Eterno, ele que disse como deve ser, como se carrega o sagrado, como se porta aquilo que é santo. Mas colocaram de uma forma diferente, a forma que acharam mais propícia, mais conveniente para eles e para o caminho que iriam trilhar, ou menos custoso, ou mais agradável, em cima de um carro de boi. De repente, hoje a gente vê uma mesma realidade. Para que eu vou carregar no ombro, se eu posso botar em cima da minha caminhonete? Se eu tenho meios mais fáceis para conduzir, por que eu vou fazer do jeito que está aqui? Isso aqui está ultrapassado. Mas eu não posso carregar no carro de boi, para que carregar no ombro? É distante, o caminho é meio difícil. Bota em cima do boi. De repente tem gente olhando: por quê? Guardar Shabat, por quê? Posso guardar no domingo, é mais fácil, né? Domingo normalmente ninguém trabalha. O tempo mudou, não é mais aquela realidade. Por quê? Não tem problema comer qualquer coisa, é outra história, é outro tempo. Isso é para uma outra realidade. E assim a gente vê homens morrendo, homens sendo consumidos pelo fogo, porque eles vão se deparar com situações em que o caminho e a decisão errada deles vai produzir uma
destruição. E nesse momento, vai errar o caminho. Por isso que essa porção, ainda lá no capítulo 18, ela vai dizer: Adonai disse a Moshe, capítulo 18, versículo 1. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, diga-lhes. Escuta essa palavra nessa noite. Fale ao povo de Israel, diga-lhes: eu sou Adonai, o Deus de vocês. Ele é o seu Deus, obedeçam-no, siga a sua voz, siga as suas instruções, e não o que os homens tramam. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito. Não participem das atividades encontradas nesse mundo onde vocês viviam. E não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Tampouco vivam pela lei deles, tampouco vivam pela lei deles, ainda que você esteja lá, ainda que você esteja nesse meio, ainda que você esteja nesse mundo, em meio a esse mundo, todavia não viva segundo as leis deles, não viva segundo o que eles estabelecem como padrão, como o que é normal, porque você não pertence a esse mundo, a essa realidade, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim e para você. Obedeçam as minhas regras, diz o Senhor, e leis, e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Veja como é que essa frase, eu sou o Deus de vocês, está o tempo todo conectado com guardem minhas leis e regras. Sabe por quê? A gente sabe, a gente descobre quem é o nosso Deus, quem reina sobre a nossa vida, quando eu vejo qual a regra eu estou seguindo, quais as leis eu estou seguindo. Aí eu vou saber se o Deus na sua vida é o Deus ou a divindade do mundo ou do seu próprio eu, com as suas próprias regras, com as suas próprias leis, ou se é um único e verdadeiro Deus. E para encerrar, envolvendo tudo isso, por isso que a porção seguinte é Kedoshim. Vocês precisam entender, vocês são um povo santo. Ser santo é ser separado, é ser diferente dos demais, com regras e leis diferentes. E no capítulo 19, ele diz: Adonai disse a Moshe: fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes: sejam santos, sejam separados, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Seja santo, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. Interessante que quando esse texto, no capítulo 18, vai dizer: guardem minhas leis e regras, e se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Existe uma dupla interpretação aqui dessa parte, e as duas são valiosas. A primeira que diz que, na verdade, que eu tenho vida através da palavra. A palavra produz vida a mim. Caminhar segundo a palavra traz vida ao meu ser. Estamos caminhando em direção a Shavuot. E nós sabemos que no Sinai a realidade de Shavuot era a palavra. Lá em Atos capítulo 2, a realidade de Shavuot está através do Espírito do Rua, que
vida dentro de mim. Se a minha vida é uma vida movida pelo Espírito do Eterno, se a minha vida é conduzida, se o que reina sobre mim é o Espírito do Eterno, e se o Espírito do Eterno é a palavra do Eterno, é a Torá, é a instrução do Eterno, então ande em Espírito. Andar em Espírito não andar assim não. Estou filmando isso. Daqui a pouco eu vou fazer um meme meu lá, girando. Andar no Espírito, meu amigo, é andar em obediência à própria vontade de Deus, a quem pertence esse Espírito, de quem é esse Espírito. Aleluia. Ser movido por Ele e se andar no Espírito. Aleluia. Em Espírito. Mas tem um entendimento ainda nesse texto, que quando diz que terá vida, na verdade ele está dizendo que você traz a vida à palavra. Parece estranho, né? Mas você vai entender qual a interpretação judaica disso. Porque quando a palavra por si só é letra. E lá na Brit Hadashah vai falar, que muitos entendem errado, a letra mata. Aí o texto, mas o Espírito vivifica. Aí o pessoal pensa que é um... Quando diz que a letra mata, é a letra pura, sem vida. É um conhecimento puro e simples, intelectual. Eu conheço, eu falo textos, eu explico, mas não tem vida, não tem realidade dessa palavra dentro dela, nos seus caminhos, nas suas ações. Mas quando diz, mas o Espírito vivifica, está dizendo que o Espírito se urua, é que conduz o seu ser, é que se move, que faz movimentar você. Logo, a palavra, essa palavra, ministrada pelo Espírito, movida pelo Espírito, ela é viva, porque ela se expressa e se manifesta através das minhas ações, dos meus atos, das minhas atitudes, do que eu realizo, do que eu falo, de como me comporto. Essa é a palavra viva. E é em direção a isso que nós estamos indo, Shavuot. Essas 7 semanas de preparação que nós estamos vivendo é uma preparação para que eu consiga chegar em Shavuot e estar pronto para receber essa plenitude em minha vida, em ver queimar aquele homem que me impede, aquele agir, aquele homem instintivo, animal, aquele Esav que me impede muitas vezes de realizar coisas que a instrução estabelece, que me cega, que tira as minhas forças. Mas eu quero chegar lá preparado, refinado, como estamos sendo durante essas 7 semanas, para estar pronto, de forma que a palavra, ao chegar em mim, ela vai encontrar lugar e ela vai produzir vida dentro de mim. E à medida que eu for praticando, me movimentando pelo Espírito, as pessoas vão olhar e vão ver a palavra viva em mim. Por isso que é dar vida também, nesse outro sentido. Elas não vão apenas ouvir eu falando sobre o Shabat. Elas vão olhar e vão ver a realidade do Shabat viva em mim. Elas não vão apenas me ouvir falar acerca de alimentos puros, impuros, ou coisa que é alimento e coisa que não é alimento, mas elas vão olhar para mim e vão ver essa realidade na minha vida. Viva em mim. Fomos chamados, separados, para ser Kedoshim, um povo santo. Que o Eterno abençoe a nossa vida, em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém.